Tá bom. Bom dia, gente. Pera aí, deixa eu pôr o título da live aqui. Nossa Senhora. E aí, gente, bom dia. Tô atrasada, né? Tô cansada, vocês podem ver pela minha cara. Tô bem cansada. Ai, ai. E aí? Ó, consegui nem passar uma maquiagem. Cheguei, tomei banho e vim pro escritório da varanda. E aí, tudo bem, gente? Bom dia. Aloha. Ai, ai. Gente, bom dia, Camila. Gente, já aconteceu com vocês? Já deve ter acontecido, né? Bom dia, Vera. Bom dia, Marisa. Hoje quase que eu não entrego o treino. Sabe quando você fica brigando com a cabeça? Vou até fazer uma enquete uma caixa de perguntas nos stories pra saber o que passa na cabeça de vocês. Bom dia, Gabi. Oi, Maia. Nossa, gente, tem um monte de ex-coach minha aqui. Que maravilhosas. Tem dias que, gente, que é fogo, né? Nossa Senhora. Eu tinha um treino hoje pra entregar, teve que ser na esteira. Olha, eu juro, eu parei de 15 em 15 minutos pra poder. Aí eu ficava, não vou entregar, não vou entregar, vou entregar, não vou entregar. Nossa Senhora, eu cansei mais de ficar pensando do que de correr. Ah, louco. Tá chovendo aqui. Tá chovendo. E outra, eu não tô conseguindo ir pro parque, né, gente? Que a Duda tá de férias. Então pra mim tá bem complicado esse negócio de fazer esteira. Odeio fazer esteira. Mas é o que tem pra hoje, né? Então vamos treinar na esteira até voltar às aulas da Lua. Não é porque eu quero. Eu não gosto mesmo de esteira. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Gente, hoje eu não trouxe nenhum... Assim, ele é um pouquinho concatenado o assunto com a procrastinação, mas não tem muito a ver com procrastinação, não. Na verdade, eu quis trazer meio que um estudo de caso de uma cliente minha, que eu atendi ela ontem, e a sessão dela foi tão forte, mas tão forte, e eu pirei na sessão dela, assim, de um jeito, que depois a gente ficou trocando umas mensagens, assim, né? Ela falou assim, gente, mas que sessão foi essa? Mas você começou a falar as coisas e eu comecei a sentir aquilo dentro de mim e tal, e eu falei pra ela, olha, não sei, a sessão hoje parecia que eu tava possuída, sabe assim? E eu quis trazer pra vocês, por quê, gente? Porque quando as pessoas, elas me procuram pro processo de desenvolvimento, na maioria das vezes, eu sempre pergunto o objetivo pra gente poder alinhar expectativas. Bom dia, Hélio, Rodrigo, saudade. Eu sempre pergunto pra pessoa o objetivo pra gente poder alinhar expectativas, né? Porque muitas vezes a pessoa vem assim, ó, como veio uma avaliação aí essa semana, falou assim, eu falei, por que você me procurou? Como que você acha que eu posso te ajudar? Aí ela falou assim pra mim, eu acho que a terapia tá demorando demais e eu tô procurando uma coisa mais rápida. Aí eu falei pra ela, então se você tá procurando uma coisa mais rápida, não é comigo que você vai conseguir. Eu falei, porque eu ainda não consigo vender milagre, né? Então assim, não dá pra gente vender milagre. O que a gente vende é a transformação, desde que a pessoa queira olhar pra dentro. Sempre falei isso pra vocês. E aí eu pergunto sempre o objetivo da pessoa, a gente alinha expectativa. E quando a pessoa me fala a expectativa dela, eu sempre pergunto o seguinte, falo assim, bom, qual que é a sua dificuldade para você chegar onde você quer chegar? Porque quando a gente entende que você tá num determinado lugar, quando você sabe onde você quer chegar, e quando você olha as dificuldades que você tem, fica muito mais fácil você fazer o caminho, ou você percorrer o caminho que alguém, né, te mostra. Então eu costumo brincar com os meus clientes assim, ó, eu sou seu Waze e eu vou te mostrar vários caminhos. O caminho que você vai seguir é uma escolha sua. Então se você vai seguir o caminho que passa pela favela, que passa pelos lugares perigosos, que tem mais trânsito, isso é um problema seu. Eu vou te mostrar os caminhos. Agora, se você quiser ir pelo caminho que talvez seja um pouco mais tranquilo, às vezes ele é um pouco mais comprido, mas ele é um pouco mais tranquilo, isso é uma questão sua. Beleza. E aí, essa cliente, vamos chamar essa minha cliente, pra não ficar chamando de minha cliente, vamos chamar essa minha cliente de, sei lá, vamos chamar de Luísa, a minha cliente, tá? Então, a Luísa chegou pra mim, ela é uma menina que ela é advogada, ela já trabalha, então ela tem o escritório dela, ela tem a renda dela, e ela saiu da cidade dela e foi morar numa outra cidade.
E aí ela resolveu, há alguns anos atrás, que ela queria a magistratura, né? Então ela falou, bom, eu vou continuar trabalhando, vou continuar advogando, mas eu vou estudar porque eu quero a magistratura. E daí ela começou a estudar. E quando ela me procurou, o que ela falou pra mim? Ela falou assim, Debs, eu me sinto, eu sinto um sentimento de inadequação. É como se eu não fosse eu, sabe? Ela falou assim, eu não consigo te explicar, mas é como se eu fosse inadequada. E por que eu falei pra vocês tudo isso que eu falo no começo das minhas sessões de avaliação? Porque a maioria das pessoas, quando elas me procuram, elas falam exatamente essa frase. Eu tenho um sentimento de inadequação. Parece que eu não estou no lugar que eu deveria estar. Eu adoraria me sentir, assim, sabe quando você tá num lugar que você fala assim, agora eu tô no lugar certo, sabe? Às vezes quando você sei lá, você planeja uma viagem, aí você chega no lugar, numa praia, por exemplo, aí você senta na praia, aí você fala assim, nossa, cara, agora eu estou onde eu deveria estar. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, e a gente fala de um assunto que eu amo, que são as forças de caráter e virtudes, eu sempre digo que quando a gente usa as nossas principais forças de caráter, a gente se encontra e a gente sente, né, sente a sensação de estar adequado, de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, de estar no descanso, né? Quando a gente usa as nossas forças de assinatura, que são as mais fortes que a gente fica no lugar de descanso. Só que a grande questão teve até uma pessoa que me mandou, falou assim, eu fiz esse teste aí de forças, de virtudes, mas e agora? O que eu faço? Eu falei, agora, o que você faz? Eu falei, agora você paga uma sessão comigo pra eu poder te dizer o que você faz. Eu não vou te dar consulta de graça pela direct, né? Mas basicamente, gente, o que acontece? Quando você faz esse teste, ele te dá a sua identidade, né? Então é um teste que demora mais ou menos uns 20 minutos, que a gente aplica durante o processo. Você pode fazer sozinho, não tem problema nenhum, mas talvez você não saiba o que fazer com isso, né? Então, o que eu brinco com meus clientes? Quando a gente nasce, os nossos pais, eles dão um nome pra gente, né? Então, os nossos pais dão o nome de Mônica, de Maria Quitéria, de Maria Luísa, de Daniela, de Débora. Então, a gente já tem essa personalidade que é dada pelos nossos pais quando eles dão o nosso nome. Só que dentro da gente, a gente tem as nossas características, né? E é muito engraçado porque esses dias a Duda até perguntou assim pra mim, ela falou assim, mamãe, você acha que você combina com Débora? Aí eu falei assim, eu acho. Eu falei, apesar de, na faculdade e na escola, todo mundo confundir meu nome com Andréia, né? Então todo mundo me chamava de Andréia. Na faculdade chegou uma época que a pessoa falava Andréia, eu já olhava, porque eu falei, cara, não é possível que as pessoas não conseguem me chamar de Débora, né? Mas eu falei pra ela, apesar das pessoas sempre terem me chamado de Andréia, eu acho que eu combino com Débora. E a história da Duda, por exemplo, quando eu fui dar o nome dela, foi muito engraçado, porque eu queria que ela chamasse Rafaela, e aí eu já chamava ela de Rafaela. Quando eu soube que ela era menina, Rafaela. E aí, um dia eu sonhei que ela falava pra mim desse jeitinho que ela é. Gente, esse sonho foi muito louco. Eu tava mais ou menos com, sei lá, acho que eu já tava com umas 22 semanas, mais ou menos, chamando a garota de Rafaela o tempo inteiro, desde a 8ª semana. Aí eu sonhei que ela falava assim pra mim, olha, mãe, eu não quero me chamar Rafaela, eu quero me chamar Maria Eduarda. E aí eu falava pra ela, não, cara, você não vai chamar Maria Eduarda, porque eu quero que você se chame Rafaela. E ela falava pra mim assim, mas você não pode escolher desse jeito, eu quero me chamar Maria Eduarda. E foi um sonho tão real esse negócio de Maria Eduarda, que eu falei assim, cara, acordei e falei assim, Fábio, falei, ela não vai mais chamar Rafaela, ela vai chamar Maria Eduarda. E aí eu fui numa numeróloga e falei pra ela, falei, olha, não tem discussão em relação ao primeiro nome dela. Ela falou pra mim no sonho que ela quer chamar Maria Eduarda. Pode parecer loucura, gente, mas foi muito real. E aí, no fim, o que aconteceu? Eu acabei cortando o nome do Fábio, porque o sobrenome dele é Tomás Jaquino. Eu cortei o nome dele porque a numeróloga disse que não ia ser uma combinação muito boa, né? E aí, beleza. E aí ficou esse nome. Por que eu contei tudo isso? Porque quando a gente recebe o nosso nome, o nome ele já traz uma certa identidade, né? Só que a gente tem as nossas características e que muitas vezes a gente não se apropria delas. Eu já falei muito disso aqui, né? Ontem, quando eu fiz a minha sessão de terapia, eu tava falando com a Letícia, que é minha psicóloga, e ela falou um negócio que é muito real. Ela falou assim, olha, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica em ler as pessoas, né? Então não se refere simplesmente a você ir lá e fazer um teste. Se refere a você fazer um teste e você ter uma pessoa que saiba ler esse teste e que olhe pra você e diga, né,
qual é o seu nome. E por que eu coloquei o nome dessa live, qual é o seu nome? Porque ontem foi muito louco. Ela, na última sessão, a gente nem fez a sessão, porque quando abriu a tela, ela falou assim pra mim, eu falei, que cara é essa? Luísa, né? Luísa. Aí ela falou assim pra mim, ela falou, Debs, eu tô me sentindo apática. Ela falou assim, eu tô apática. Eu não consigo fazer nada, assim, eu não consigo me cuidar, eu não consigo ir na academia, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada, eu estou apática, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu falei, não vamos fazer a sessão hoje. Eu falei, não tem a menor condição, a gente ia fazer sessão de valores repelentes, ia falar de rejeição, frustração, fracasso. Eu falei, cara, não dá pra gente fazer a sessão hoje. Eu falei, então faz o seguinte, eu falei, vamos dar um tempo, eu falei, respira, eu falei, tenta, né, entender o que tá acontecendo, faz algumas tarefas que eu vou te passar. E aí eu pedi pra ela fazer esse teste e a gente começou a sessão ontem. E aí quando a gente começou a sessão ontem, eu falei pra ela, eu falei, olha, a gente vai falar de valores repelentes hoje, mas antes eu quero te falar um negócio. Vamos falar sobre as suas forças de caráter. E aí eu até abri o relatório dela aqui pra contar pra vocês as forças de assinatura dela. As forças de assinatura dela, de qualquer pessoa, são as 5 primeiras, né? Na verdade, quando a gente fala dentro da psicologia positiva, a gente tem 24 forças de caráter. E a gente usa as 5 primeiras como forças de realmente assinatura, que são aquelas, né, mais as potentes, e que essas forças, elas fazem um efeito reboque nas outras. Então você consegue usar essas forças maiores que você tem para que você possa trazer as outras forças junto com você, né? E aí, as 5 primeiras forças dela são as seguintes, gente. É apreciação da beleza e excelência, integridade, autocontrole, liderança e amor. E aí eu comecei a destrinchar essas forças com ela. E eu falei pra ela, eu falei, bom, vamos lá. Eu falei, o que você reclamou pra mim quando foi lá na primeira sessão, você falou da sua sociabilidade? Que você tá fechada, que você não interage mais com ninguém, porque você só fica dentro de casa, estudando, que você se sente sufocada, que você não sabe e tal. Eu falei, presta atenção. Eu falei, quando a gente tem a apreciação da beleza e excelência como primeira força de caráter, não significa só que a gente gosta de olhar a natureza e bater palma pro pôr do sol. Isso também, né? Então, assim, as coisas da natureza emocionam a gente. Mas a gente também tem uma apreciação pela beleza e pela excelência das pessoas. A gente tem uma capacidade de ler pessoas. Essa é também a minha primeira força de caráter, minha Débora, né? Então, assim, você tem uma capacidade de ler pessoas, você tem uma capacidade de admirar, por exemplo, a transformação de uma pessoa. Então, como eu falei pra ela que uma pessoa que tem a primeira força de caráter, a apreciação da beleza e excelência, vive trancada num casulo sem estar interagindo com outras pessoas, né? Então, você precisa usar essa sua força para que você possa se encontrar no seu lugar. E para você se encontrar no seu lugar, você não pode ficar enfiado dentro de casa estudando. Talvez seja por isso que você tá tão apática e não consegue estudar. Porque você não tem contato com outras pessoas, né? Você tá colocando a sua vida inteira, trabalho, concurso, e chega. Não tem namorado, não tem amigo, não tem nada. Então, você tem essa força que você pode usar a seu favor, né? De você saber ler as pessoas, de você saber se conectar com as pessoas. Então, essa é a primeira assinatura dela. A segunda assinatura dela é a integridade. O que é integridade? Integridade é você ser honesto, mas não só no sentido de você ser honesto, de falar a verdade, mas de você viver de uma forma genuína, de você ser autêntico, de você ser você. E aí a gente entra numa conexão com valores dela, porque ela tem um segundo valor atraente, que é algo que ela busca muito, que é a liberdade. E o que é liberdade pra ela? Liberdade pra ela é ela ser quem ela quer ser. É ela ser autêntica, sem se preocupar com o julgamento alheio. E aí eu falei pra ela, não adianta nada você dizer pra mim, porque várias vezes ela falou pra mim, eu sou uma pessoa muito honesta, sou uma pessoa muito íntegra, eu sou como qualidade, né? Aí eu falei pra ela, não adianta nada você ser uma pessoa íntegra se você não usa essa integridade no sentido da força de caráter com você, né? Então, que momento que você tá usando isso com você? Então, em que momento que você tá vivendo genuinamente a Luísa? Né? Em que momento você está sendo você sem se preocupar com o que o outro está pensando? Ah, você estuda 5 anos para concurso e agora você vai desistir? Foda-se. Foda-se. Essa sou eu. Eu sou autêntica. Ah, mas você fazia dieta de 3 horas, agora você faz cetogênica e agora você faz low carb e depois você voltou pro Jafé. Foda-se. É exatamente isso. Eu, Débora, sou essa. Então, assim, eu gosto de viver a minha verdade. Ela tem a integridade dela, mas ela não vivia a verdade dela, né? Beleza, autocontrole. Aí ela falou, aí eu falei assim pra ela, bom, autocontrole é quando você regula
conscientemente as suas emoções, né? Então, se você é capaz de regular as suas emoções, você está no controle dos seus desejos, você está no controle das suas emoções e não o contrário. Quantas e quantas pessoas, gente, gostariam de ter autocontrole como força de assinatura? Quantas e quantas pessoas querem emagrecer, estão lá no Telegram do Rodrigo Bumeni, estão fazendo o desafio da Malu, estão lá vendo as receitas da Lili, e não tem autocontrole para poder colocar essas coisas em prática, né? E aí eu falei pra ela, você tem uma força de assinatura que o autocontrole, ele se refere muito à disciplina, né? Então você tem uma força de assinatura que todo mundo gostaria de ter e que a maioria das pessoas tem lá embaixo. Tem gente que tem autocontrole como última força de caráter. Ah, mas e aí, é defeito? Não, não é defeito. É uma força fraca, né? E ela tem isso muito forte. Então, como é que ela pode usar isso, né? Essa coisa que ela tem dominante para parar de procrastinar, para estudar, para realmente ver se é o que ela quer. Se ela realmente quer a magistratura ou se ela tá fugindo de alguma coisa. Então percebe que a gente divide as coisas de uma forma didática, né? Então isso aqui é procrastinação, isso aqui é valores, isso aqui é força de caráter e virtude, isso aqui é crença. Mas no fim tá tudo conectado. Porque nós somos, né, seres que estamos conectados. Então somos físico, mental, emocional, tudo junto. Beleza. Aí ela tem a quarta força, que é a liderança. A liderança, o que é? Aí quando eu falei, você tem a liderança, ela falou, eu sinto realmente que isso é muito forte em mim. E as pessoas falam, né? Você é líder, você coloca o negócio pra... né? Aí eu falei pra ela, pois é, a única coisa é que você não é líder da sua vida. Então você tem essa capacidade de liderança, você lidera várias pessoas, você faz um trabalho organizado lá no seu escritório, você faz com que todo mundo se sinta incluído, você tem muita compaixão, muita empatia, mas e essa capacidade de liderança com você? Que horas que você vai usar essa capacidade de liderança para você parar de deixar as coisas para depois? Que horas você vai usar essa capacidade de liderança para você exercitar esse amor próprio, juntar com o seu autocontrole e fazer o que você tem que fazer, né? E a última força de assinatura dela, que é a quinta das 24, é amor. E aí eu falei pra ela o seguinte, eu falei, olha, quando a gente tem amor, né, a gente valoriza a relação com as pessoas, a gente valoriza a relação muito próxima, com pessoas que são próximas, a gente quer compartilhar esse amor, mas o quanto a gente usa efetivamente esse amor pra gente? E aí eu falei pra ela, sessão passada, quando você falou pra mim que você não tava conseguindo se olhar no espelho, né, o que eu falo pra você use essa sua força de caráter, esse amor que você espalha pra tanta gente, por que você não coloca pra você, né? O seu primeiro valor atraente que você colocou lá na sessão de valores foi amor próprio. Então você tem uma força de assinatura de amor. Como é que você não espalha esse amor pra você? Como é que você só dá esse amor pro outro, né? E aí o que eu disse pra ela foi o seguinte, que é onde a gente vai chegar no tema da live, que é qual o seu nome. Normalmente quando a gente, até vi que teve uma pessoa que escreveu aí, né, eu esqueci o nome, mas eu vi que a pessoa escreveu, eu sou fulano, eu sou pai de sei o quê, meu filho vai nascer não sei quando, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente sempre se define pela nossa profissão. A gente sempre se define por ser pai, por ser mãe, por ser marido, por ser esposa, mas quem é realmente você? Qual é o seu nome? Não o seu nome que seu pai te deu, mas quem é você? No sentido do que eu fiz com a Luísa ontem, né? E aí eu até falei pra ela no final, até gravei e falei, eu gravei isso que eu tô te falando agora pra você ouvir todo santo dia. E você internalizar qual é o seu real nome, né? E aí eu falei pra ela, o seu nome, né? Então assim, o meu nome é Luísa. Eu sou uma pessoa que aprecio a beleza e a excelência. Eu sou uma pessoa que gosta de me conectar com pessoas. Então eu vou me conectar com pessoas porque isso me traz o descanso, isso me traz a paz. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que gosta de viver a minha verdade. Eu sou uma pessoa autêntica, que eu gosto de viver do meu jeito, né, sem me preocupar com o julgamento alheio. E quando eu tenho essa coisa genuína dentro de mim, né, eu consigo viver essa força, eu consigo trazer essa força pra mim. Meu nome é Luísa e eu tenho controle das minhas emoções. O meu nome é Luísa e eu tenho controle dos meus desejos. E eu sou perfeitamente capaz de usar esse autocontrole, que já é uma força dominante, para eu poder regular o meu amor próprio. O meu nome é Luísa e eu sou líder da minha própria vida, né? Eu
sou o líder da minha própria vida. Eu sou capaz de ter empatia comigo, de ter compaixão comigo, de ter todas as competências que um líder tem para poder organizar o ambiente de trabalho, para organizar a minha vida. E o meu nome é Luísa e eu tenho muito amor. Amor para dar para os outros, mas eu tenho muito amor para dar para mim mesma. E eu vou usar esse amor para poder chegar no amor próprio que eu tanto desejo. Então, aí eu fui falando isso pra ela, e o olho dela foi enchendo de lágrimas. E eu fiquei super emocionada também. Aí ela falou assim pra mim, ela falou, cara, você foi falando isso, e eu fui percebendo que eu nunca tinha me olhado dessa forma. Eu nunca tinha me olhado desse jeito. Quando eu vi o resultado do teste, eu olhei e falei assim, gente, mas eu sou tudo isso? Eu sou tudo isso mesmo? E aí eu dei um exemplo pra ela, gente, que é uma analogia, só pra gente poder finalizar, que é uma analogia que é a seguinte, a Duda, de presente de aniversário, ela pediu pra mim que queria fazer um book, né? E a gente tá na era, a nossa era digital, que a gente não imprime mais fotos, né? E a minha cunhada, ela faz muito isso, assim, ela pega os melhores momentos do ano, ela imprime as fotos e ela deixa lá guardada. E o que a gente faz? A gente tem 50 mil fotos no celular e a gente não mostra, né? Então, na nossa época, quem tem 40 e poucos anos, a minha mãe revelava todas as fotos, então a gente se via na foto. E aí a Duda pediu pra mim, falou assim, mamãe, eu quero fazer um book. E eu não imprimo foto aqui em casa, né? Mas eu vou imprimir a partir de agora, depois dessa história que aconteceu e dessa sessão que eu fiz com a Luísa. Aí a Duda falou assim, mamãe, eu quero um book. Aí eu falei, Duda, eu falei, meu, book? Ela falou, eu quero um book, mas não é que eu quero ser modelo, eu só quero um book. Eu falei, tá bom. Eu falei, vou levar você pra fazer um book. Aí eu pedi pra uma amiga minha, que trabalha com assessoria de marcas e tal, eu falei, cara, me indica um lugar que eu possa fazer um book legal pra ela. Então, assim, não aquelas coisas, sabe, tipo, zoado. Eu falei, eu quero que ela tenha um book legal. Tá bom. Aí fui levar ela pra fazer o book. Ela fez o book, a gente foi almoçar no shopping, voltou pro lugar e a gente pegava o book no mesmo dia, né? Quando ela pegou as fotos impressas, o book mesmo, ela abriu e foi muito engraçado, porque tinham várias pessoas esperando. E aí ela abriu e ela fez assim, nossa, mãe, como eu sou bonita. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ué, mas você nunca tinha reparado que você é bonita desse jeito? Porque ela não fez maquiagem, não fez nada, assim, ela foi lá, fez lá um penteadinho, prendeu o cabelo e tal e tirou uma foto. Aí ela falou assim, mãe, como eu sou bonita. Eu falei, Duda, você nunca tinha reparado que você é bonita? Ela falou, não. Aí aquilo me deu um insight, que foi, ela se vê no espelho, mas ela não vê foto, né? A gente não olha mais foto, a gente não se vê, a não ser em rede social, eu posto, mas aí eu edito, eu boto o filtro da Gabriela Pugliese, eu boto o filtro da Kylie, não sei o quê. Sabe assim? Eu faço FaceTunes. Então assim, quando efetivamente que a gente tira a foto, né, e olha a nossa foto no papel, a gente não faz mais isso. E aquilo me deu um insight e foi o que eu falei pra minha cliente. Eu falei, sabe o que acontece? A gente não se olha mais, né? Hoje em dia a gente tem tanto filtro, a gente tem tanta, sabe, trilili pra poder postar a foto no Instagram, pra não sei o quê, que a gente não se olha mais. Esses dias eu ouvi uma psicóloga falando, ela falou assim, eu olho pro Instagram e eu não reconheço mais as pessoas. Eu não reconheço as pessoas porque as pessoas usam tanto filtro que eu já não sei mais quem elas são. E eu acho que nem as pessoas sabem quem elas são, né? Então, quando essa minha cliente, oi, Lu! Que a minha cliente, que eu dei o nome de Luísa, né? Quando a minha cliente falou isso, ela falou assim, eu nunca me vi desse jeito. Eu falei, porque você realmente nunca tenha se olhado. E eu fiz essa analogia da Duda, né? Então, assim, talvez você realmente nunca tenha olhado a sua foto. Eu falei, e essa é a sua foto, esse é seu nome. E a minha grande questão, gente, que eu digo que não dá pra vender milagre, não dá pra vender 5 dicas pra você ser feliz, 5 dicas pra acabar com a procrastinação, 5 dicas pra não sei o quê. Encontre a sua missão de vida em 2 aulas, entendeu? Porque, gente, isso é você conseguir olhar pra dentro e você falar assim, tá bom, beleza, quem sou eu? Essa sou eu, beleza, esse é meu nome, essa é a minha identidade. O meu nome é Luísa, porque minha mãe me deu, mas isso aqui sou eu. Tudo isso que eu falei pra vocês, né? Essa é a Luísa. Não o nome Luísa, ou quem as pessoas acham que ela é. E aí, ela consegue olhar, por exemplo, para o estudo dela, que foi o que ela me disse no final da sessão. Ela falou assim, eu não sei se eu quero a magistratura. Ela falou, eu acho que eu estou fugindo de alguma coisa. Eu não sei se eu quero, né?
Então, é você olhar pra dentro. Eu não vou cansar de falar isso pra vocês. Então, quando eu falo pra vocês, vamos fazer o desafio de 66 dias, porque já me perguntaram, mas por que 66 dias? Eu falei, porque eu não vou dar uma aula de 3 horas pra um negócio que incomoda a vida de tanta gente. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha ontem à noite, que ela falou assim, cara, eu tô assistindo suas lives e eu percebi que o grande problema da minha vida é procrastinação. Sempre foi, e eu não sei como que eu resolvo isso. Né? Então, assim, não dá pra você dizer assim, eu vou te dar 6 dicas pra você acabar com a procrastinação. Então, por isso é que eu vou fazer durante 66 dias esse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque vai ser incrível. Beleza, gente? Então, eu quis trazer isso pra vocês, sobre o nome, porque é óbvio, né? A gente tem essa história do, eu vou ter filho, você tem que dar um nome pro seu filho. Às vezes você sonha, tem essas maluquices que nem aconteceu comigo, mas quem ele realmente vai ser... Não é se ele vai ser engenheiro, não é se ele vai ser advogado, não é se ele vai ser dentista ou médico. É isso. É o que ele representa e como ele pode usar essas forças a favor dele, pra ele não ser um doido, né? É pensar assim, cara, as pessoas hoje elas estão tão loucas porque elas não sabem se reconhecer. As pessoas estão tão perdidas porque elas não se olham. Elas não se olham. Então, o meu desafio pra vocês é que vocês se olhem. E parem de buscar milagres e soluções perfeitas, né? Porque não existe solução perfeita. É o que eu falei pra vocês, durante 66 dias eu vou dar N ferramentas. Vocês vão usar. É o conceito da PNL. Testa, opera. Deu certo? Guarda. Não deu certo? Joga fora. É isso. Não existe milagre, não existe mágica, não existe nada disso. Existe você fechar os olhos, parar de olhar um pouco pro rabo do outro e olhar pra dentro de você. Quando você olha pra dentro de você, você com certeza você encontra as suas respostas. Beleza, gente? Bom, essa live vai ficar disponível. Eu já tinha avisado minha cliente que eu ia fazer a live sobre ela, porque realmente foi uma sessão muito impactante, mesmo, sabe? Foi muito impactante. Então eu quis trazer pra vocês, porque eu acho muito importante que vocês realmente olhem pra vocês, né? Parem de se apresentar como, oi, meu nome é, oi, meu nome é Renata, eu sou engenheira, eu sou mãe da Duda, eu sou casada com o Joel, sabe assim? Não, quem é você, cara? Eu sou uma pessoa amorosa, eu vivo a minha eu sou genuína, né? Ontem até me perguntaram isso, quem é você? Eu falei, cara, eu sou uma catadora de sonhos que juntou tudo que ela aprendeu ao longo da vida, eu mesma aprendi ao longo da vida, pra poder transformar a vida das pessoas. Essa sou eu, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de contribuir, sou uma pessoa amorosa, dou minhas chineladas, mas eu sou uma pessoa que acolhe. Então, essa sou eu. Esse é meu nome, né? Então, a minha pergunta que fica pra vocês é, qual é genuinidade? Genuinidade, isso, genuinidade. Então, a minha pergunta que fica pra vocês é, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, né? E o convite que fica venham pro desafio dos 66 dias se você é um procrastinador, porque a gente vai fazer lives assim, nesse estilo, beleza, gente? Fora todo o conteúdo que eu tô preparando pra vocês, que já tá, muito maravilhoso. Então, inscrevam-se, eu vou colocar nos stories, o link está na bio e vambora, gente. Beleza? Um beijo pra vocês e um ótimo dia e um ótimo fim de semana.